Olá de novo, pessoal. Então, vamos para o nosso último vídeo, referente ao poder constituinte derivado reformador. Nós vamos concluir aqui agora essa espécie de poder constituinte derivado, o reformador, que fala da competência do poder de alterar, de ajustar, de modificar aquela Constituição, a Constituição que foi posta pelo poder constituinte originário, ok? Vamos compartilhar aqui, vamos voltar para os nossos slides. Bom, então, estamos conversando já, né, desde o vídeo anterior, sobre esse poder constituinte derivado reformador, que é a possibilidade de alterar. Então, eu passo a ter eu posso falar em dois tipos de normas constitucionais, né? Eu vou ter aqui as que nós vamos chamar de normas constitucionais originárias, ou seja, postas pelo poder constituinte originário. Então, desde lá de trás, elas já constam da Constituição, mantém a mesma redação e tudo mais. E nós temos as normas constitucionais, vamos chamar de derivadas, porque resultado de um procedimento do poder constituinte derivado reformador e não do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário concede aos agentes políticos seguintes e os que se sucederão a possibilidade de alterar, de ajustar a Constituição dentro de determinados limites, dentro de um procedimento próprio específico, né? Afinal, o nosso PCO criou uma Constituição rígida, então nós temos um procedimento próprio específico, bem mais solene, para a gente poder emendar a nossa Constituição de 88. Isso não significa que o PCO conseguiu diminuir muito a possibilidade de remendar, de reforma da nossa Constituição, né? Porque nos últimos 30 anos nós tivemos várias emendas. E uma coisa que eu já quero deixar claro para vocês, que vocês visualizem, é o seguinte. Aqui, ó. Aqui nesses artigos já é possível visualizar. Eu tenho aqui esse artigo 34, vamos supor, que vocês estão vendo como que tá aqui esse artigo, sem nenhuma observação. Então, aqui eu tenho normas de característica originária. Elas estão aqui deste jeito desde 1988. Mas eu tinha aqui no inciso 7, uma linha E, que tá vendo? Ela foi incluída por uma emenda constitucional 14, ou seja, ela não existia em 88. Em 88, esse inciso 7 ia de A a D. Então, quando nessa emenda constitucional número 14 foi incluído, e depois, com a emenda constitucional 29 do ano 2000, nós ainda tivemos uma outra alteração na redação, tá? Aqui no artigo 35, eu tinha um inciso 3, então existia um inciso 3 desde 88, mas foi modificada a sua redação através de uma emenda constitucional. Então, essa nova redação é uma norma constitucional derivada, né? Essa redação ela foi posta pelo exercício do poder constituinte derivado reformador, enquanto esse inciso 2 aqui foi posto pelo poder constituinte originário. Uma emenda constitucional ela pode simplesmente revogar. Então, aqui, ó, ela tirou um inciso aqui, revogado pela emenda constitucional 45. Esse inciso ele existia desde 88, o poder constituinte derivado reformador entendeu por bem retirar isso da Constituição. Então, ele não trouxe uma nova, ele não simplesmente trouxe uma nova redação, ele excluiu isso do texto constitucional. Ele tem esse poder também, desde que ele observe todas aquelas limitações, as limitações que nós estamos estudando, né?
Eu quero achar um aqui, deixa eu ver se eu acho um incluído pela emenda constitucional. Aqui, ó. Nós temos aqui no artigo 37 da Constituição, nós temos um inciso 22 que não existia. Ele foi incluído em 2003. Então, de 88 até 18 de dezembro de 2003, não existia. O nosso ordenamento jurídico existia um artigo 37 que ia até o inciso 21. A partir da promulgação dessa emenda constitucional, essa emenda constitucional incluiu. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele pode excluir uma norma constitucional, ele pode incluir uma norma constitucional, ou seja, ela passa a fazer parte da Constituição. Quando eu abro a Constituição de 1988 no site aqui do Planalto, eu enxergo essa Constituição com essa norma constitucional que foi incluído pelo poder constituinte derivado reformador. Então, o objetivo de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, é colar alguma coisa lá no texto constitucional. Aqui, ó, eu tenho outros exemplos aqui de texto, de norma, que não existia antes e foi incluído. Eu tenho outras hipóteses, né, que a gente já viu, de normas constitucionais que foram retiradas, foram revogadas, e eu tenho também modificação no texto. Eu tenho uma nova redação. Então, eu cancelo a redação existente e trago palavras novas, expressões novas. Eu reescrevo aquela norma constitucional. Ok? Então, eu estou falando tudo isso porque isso vai ter reflexos nas nossas análises sobre o poder constituinte derivado. Então, vamos lá. A última limitação que eu quero estudar com vocês, destrinchando lá o nosso artigo 60, nós passamos pela limitação formal subjetiva, que seria a iniciativa, quem pode propor, né, emenda à Constituição, quem são os legitimados a iniciar esse procedimento, esse processo. Nós vimos as limitações circunstanciais, né, que foram algumas exceções, algumas circunstâncias que não permitem a alteração da nossa Constituição. Depois nós vimos as limitações procedimentais, dentro de procedimental, questão de turno de votação, quórum de votação, o fato dela ser promulgada direto pelo Poder Legislativo, não passar por sanção e veto do Executivo, e aquela última questão de que se ela tiver sido rejeitada, só pode ser proposta novamente na sessão legislativa seguinte, com aquela ressalva de tem gente que chama de limitação temporal, tem gente que chama de limitação procedimental mesmo, isso não é tão importante. Agora, a última limitação é uma limitação bastante importante e que traz vários reflexos, vários pontos para a gente refletir, que é a limitação de conteúdo. Ou seja, ainda que essa proposta, a pessoa, né, o agente político, seja legitimado, então, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores, o presidente, ou mais da metade das assembleias legislativas estaduais, ainda que eu siga o procedimento, turnos de votação, quórum de votação, eu sigo o procedimento todo direitinho, não tem nenhuma intervenção federal, não tem estado de defesa, ou seja, não tem uma questão circunstancial que me impeça de deliberar sobre emenda à Constituição. Ainda assim, ainda preciso me ater ao seguinte: eu não posso alterar tudo da Constituição. Tá? O Poder Constituinte originário falou: você vai, Poder Constituinte, eu crio um Poder Constituinte derivado reformador, então eu não estou criando uma Constituição imutável, ela vai poder ser alterada. Essa Constituição que eu criei, ela é rígida, ela pode ser alterada, mas eu estou criando um procedimento específico de alteração da Constituição, um procedimento mais solene, próprio para a Constituição, e vou criar um outro procedimento ordinário, mais célere, para a legislação infraconstitucional.
Então, ok, eu autorizo o poder, eu crio um poder constituinte derivado reformador, que está autorizado a alterar a minha Constituição, crio um procedimento todo específico para que isso aconteça, mas não está aberto a alterar qualquer coisa da Constituição. Eu vou criar uma limitação e vou te falar o que você pode alterar na minha Constituição. E o objetivo é naquela linha de defesa, de manutenção da identidade originária da Constituição, essa transcrição que eu trouxe para vocês. Então, o núcleo essencial, né, os grandes valores, então o PCO ele escolheu alguns grandes valores, escolheu poucas coisas, mas como se assim, isso aqui representa o que eu sou, o que esse poder constituinte originário é e o que ele quer com esse novo ordenamento jurídico. Então, isso aqui é um mínimo existencial que não pode ser alterado. Se eu tenho o objetivo de alterar esse mínimo existencial, na verdade, então, você quer romper com tudo, então você exerce o seu poder constituinte originário e cria uma nova Constituição. Sob esse estado, esse ordenamento jurídico que eu estou criando, isso eu estou falando como se eu fosse o PCO de 88, né? Você tem que, isso aqui você não pode mexer, porque isso aqui é a minha essência, isso aqui é quem eu sou. Quando esse povo brasileiro exerceu o poder constituinte originário em 88, era isso que ele representava, era isso que ele queria, então isso não pode ser alterado. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, aqui nós temos as famosas cláusulas pétreas, que são forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, vamos lá. Cláusulas pétreas. Esse nome, essa expressão, vocês já ouviram falar, certamente vocês já falaram, de forma leiga ou rapidamente, né, até nós, estudantes do direito, podemos dizer, são as normas constitucionais que não podem ser alteradas. Ok? E o próprio nome, né, pétreas, vem de pedra mesmo, de algo imutável, que é rígido, que não pode ser modificado. Ok? E aí, mas vamos entender se é isso mesmo. Eu até já coloquei aqui embaixo. São imutáveis mesmo? Essa imutabilidade é absoluta? Vamos entender um pouco mais qual foi a limitação posta pelo PCO para o conteúdo que o PCD pode exercer. Então, aqui, as cláusulas pétreas são necessárias para manter a identidade, a essência da Constituição. Elas servem para proteger os institutos e valores considerados essenciais e para assegurar a continuidade do processo democrático. Basicamente é um respeito mínimo às regras do jogo por aqueles que estão no poder, para que não possam mudar as regras do jogo, mudar as regras durante o jogo. Porque o que acontece? Se o poder constituinte derivado puder alterar tudo da Constituição, então ele não é limitado, ele é ilimitado, né? Porque se ele pode alterar tudo, se ele puder fazer o que ele quiser com aquela Constituição, então ele é ilimitado. Então, na verdade, ele é um poder constituinte originário que está sempre em exercício, que pode ser exercido a qualquer momento, tá? E não é isso. Eu preciso ter uma distinção entre o poder constituinte originário e o derivado. E um é ilimitado e o outro é limitado pelas circunstâncias, pelas limitações feitas pelo poder constituinte originário. Tá? Então, uma das formas de limitar o poder estatal, de regulamentar o poder estatal, é justamente falar, ó, existem regras pré-estabelecidas que ditam esse ordenamento jurídico. Tá? Então, e você não pode você mesmo modificar as regras às quais você está submetido, porque senão isso gera uma arbitrariedade, né? Se eu estou no poder, né? Eu fui colocado no poder pelas regras, pelo procedimento eleitoral ditado pelo poder constituinte originário. Aí me coloquei lá no poder. E agora eu mesmo que posso alterar todas as normas, eu posso
alterar o processo legislativo, posso alterar a Constituição conforme o meu entendimento, então eu passo a assumir um poder ilimitado. E posso, inclusive, ser arbitrário e autoritário. Mas o poder constituinte originário que instituiu a Constituição de 88 instituiu um processo democrático, um Estado democrático que não admite esse tipo de arbitrariedade. Então, todos os agentes políticos que vierem a exercer o poder neste Estado, constituído pela Constituição de 88, têm que se submeter a um mínimo de regras pré-estabelecidas, que não pode ser alterada por ele mesmo. Tá? Então, essa a federação, essas características do voto, a separação de poderes e direitos e garantias individuais. Vamos ver um pouco mais sobre cada uma dessas cláusulas pétreas para isso ficar um pouco mais claro para a gente. E com relação a esse questionamento aqui da imutabilidade, quão imutáveis são, essa imutabilidade é absoluta, não posso mexer nada, eu já quero voltar para algo que eu sublinhei aqui no parágrafo 4º, que é tendente a abolir, tá? Agora vamos estudar cada um desses incisos, tendo isso aqui em mente, nós vamos destrinchar isso um pouco mais. Então vamos lá. Federação. A ideia da federação como cláusula pétrea é de preservar a autonomia dos entes federativos. Então eu tenho o Brasil, o Estado brasileiro, é a união da União, que é a união dos Estados-membros, e dos municípios e do Distrito Federal, tá? E não há hierarquia entre os entes federados, entre os entes federativos. Eles são autônomos e eles têm que ser autônomos e harmônicos entre si, tá? Então, e está lá na Constituição, é a união indissolúvel da União dos Estados-membros e dos municípios. Então, eu preciso preservar essa autonomia, eu não posso permitir uma sobreposição de um Estado-membro pelo outro, ou do Estado pelo município, ou da União com relação aos Estados. E aí, já entrando naquela expressão tendente a abolir, discutindo a questão é imutável mesmo ou não, e o entendimento é que o fato de ser cláusula pétrea não significa uma imutabilidade absoluta, do tipo, eu não posso fazer nada daquilo que a gente conversou no início do vídeo, eu não posso modificar a redação, eu não posso incluir, não posso excluir. Não é assim, tá? Vamos com calma. Por exemplo, a repartição de competências. A gente vocês vão estudar isso ao longo do curso de Direito Constitucional de forma mais clara. Mas vocês já sabem, né, que algumas competências são da União, algumas competências são dos estados, algumas competências são do município. Todas aquelas funções estatais, né, como a gente falou, na verdade o poder estatal ele é um só. Essa divisão em executivo, legislativo, judiciário, essa divisão em União, Estado-membro, município, ela é uma divisão administrativa, política, territorial. Né? Na verdade, o Estado é um só, é uma abstração jurídica e é uma coisa só. Então, por exemplo, na área de educação, na área da saúde, a gente divide competências. A União vai ser responsável por isso, os estados responsáveis por isso, os municípios responsáveis por isso. Mas, num todo, é a educação do povo brasileiro, a saúde do povo brasileiro, a segurança do povo brasileiro. Mas a gente reparte essas competências. Né? Cada um tem a sua responsabilidade, cada um vai ter o seu orçamento, cada um vai autogerir na sua autonomia as suas competências. Mas, então, o entendimento da doutrina e do STF é que, por exemplo, a competência para regulamentar o trânsito. Hoje, na Constituição, essa competência é da União. Mas eu poderia ter uma emenda constitucional que transferisse essa competência da União para os Estados-membros. E ao fazer essa alteração na Constituição, eu não estaria violando uma cláusula pétrea, eu não estaria violando a federação. Por quê? Eu vou ter que observar que alteração de competência que eu estou fazendo. Se é uma alteração de competência que não afeta, né, que não atinge lá o núcleo, a essência, que não afeta a autonomia entre os entes, a autonomia dos Estados-membros frente à União, a autonomia dos Estados-membros um com relação ao outro,
Então, eu posso alterar a Constituição e não posso, ninguém não vai poder alegar que eu estou ferindo a federação, tá? Não é porque o poder constituinte originário trouxe aquela repartição de competências que o poder constituinte derivado reformador não pode fazer ajustes que, à medida em que nós fomos vivenciando isso que foi posto pelo poder constituinte originário, a gente viu que algumas coisas não funcionam, não está legal a União sendo responsável por isso, é melhor que a gente faça essa responsabilidade para os Estados-membros e tudo mais. Hoje, no Estado brasileiro, especificamente, existe uma discussão muito grande, talvez vocês já tenham visto artigos, notícias, a crise da Federação Brasileira, a crise do Pacto Federativo, a necessidade de equacionar melhor o Pacto Federativo no Brasil e tal, é porque na prática, né, da forma como as competências foram divididas entre esses entes federativos, a União acabou centralizando e concentrando muitas competências, muito poder e o grosso do orçamento tributário, ou seja, o grosso das receitas tributárias vão para a União. Então, assim, nesses 30 anos em que nós estamos vivenciando essas normas constitucionais postas pelo PCO, foi ficando muito claro que essa concentração, essa centralização de competência, de receitas na União, acaba gerando um descompasso, né, da União frente aos Estados-membros e também dos Estados-membros com relação aos municípios. Então, muitas pessoas questionam e acham que seria interessante a gente fazer uma reforma da Constituição para poder equalizar melhor essas competências e principalmente a questão do dinheiro, a questão das receitas, tá? E, em regra, esse tipo de alteração seria possível. Agora, por exemplo, se fosse proposta uma alteração da Constituição, onde eu pegasse as poucas competências que são dos municípios e transferisse, por exemplo, para os estados ou para a União, que representaria na prática o esvaziamento completo da autonomia, da competência dos municípios, aí sim eu poderia estar diante de uma violação à cláusula pétrea, porque eu estaria ferindo o núcleo essencial dessa ideia de federação, tá? E aí, de forma federativa, né, de Estado brasileiro, aí eu já estaria caminhando para o tendente a abolir. Porque se a federação é formada pela União, Estados-membros e município, se eu crio uma proposta de emenda à Constituição, se eu quero modificar, alterar a Constituição de forma na prática, os municípios vão deixar de existir, não vão ter importância nenhuma, não vão ter autonomia nenhuma frente aos Estados-membros e frente à União, aí eu já estou caminhando para o tendente a abolir. Então vejam que não são regras, essa imutabilidade ela é relativa, né? Não são regras absolutas, e eu vou ter que analisar caso a caso. Então, vamos. O segundo inciso fala em voto direto, secreto, universal e periódico. Neste ponto desse exercício do direito político, eu gostaria de ressaltar que, então, o voto ser obrigatório, conforme ele é hoje na nossa Constituição de 88, não é considerado cláusula pétrea, tá? Então, seria possível, sim, uma emenda constitucional propondo que o voto passasse a ser facultativo. Hoje, pessoas entre 18 e 70 anos são obrigadas a votar, né? Mas essa obrigatoriedade do voto não é entendido como previsto aqui nessas características do voto, tá? O voto tem que ser direto. Então, por exemplo, o Congresso Nacional elegeu o presidente. Eu não poderia, né, fazer esse tipo de alteração da nossa Constituição. Não que isso não seja possível, tá? Parênteses. Existe previsto na Constituição, então colocado, autorizado pelo próprio Poder Constituinte originário, existe uma hipótese em que poderíamos ter eleições indiretas para presidente. Nós vamos estudar isso também em Constitucional 2. Mas está na Constituição, foi previsto pelo próprio Poder Constituinte originário. Mas a regra geral é eleição direta para todos os cargos eletivos, né?
vereadores, prefeitos, etc. Então, eu não posso alterar isso e criar possibilidade de eleição indireta. O voto tem que ser sempre secreto. Então, se eu mudo o procedimento das urnas físicas para a urna eletrônica, posso fazer isso? Posso, desde que permaneça garantido que o voto é secreto. Universal, ou seja, a universalidade do voto, tanto quanto possível, tá? Nós temos algumas regras previstas na Constituição, previstas pelo PCO, por exemplo, a questão dos analfabetos, mas que não é considerado violação a cláusula pétrea, porque está na Constituição prevista pelo próprio PCO. Então, vamos lembrar que o PCO ele é ilimitado e incondicionado. Então, as normas constitucionais postas pelo PCO não podem ser questionadas quanto à sua constitucionalidade. Agora, se o poder constituinte derivado reformador vier agora querer emendar, trazer uma norma constitucional derivada, que crie um outro requisito, né, reduzindo essa universalidade do voto, aí sim nós estaremos diante de uma violação à cláusula pétrea, então essa alteração não será possível. Periódico. Aqui nós tivemos uma emenda constitucional, não sei se vocês vão lembrar, uma emenda constitucional foi no governo Fernando Henrique, que tem até uma discussão de que os votos foram comprados, né? Mas fato é que teve uma alteração, a possibilidade de reeleição, mas não foi considerado como violação à cláusula pétrea, porque a possibilidade de reeleição é uma única vez. O periódico, que está previsto aqui expressamente na Constituição, apenas exige que haja uma renovação, tá? Mas ele não fala o tempo. Qual será essa periodicidade? Se é de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 8 anos, tá? Então, o que não seria possível seriam, por exemplo, possibilidades de sucessivas reeleições, de forma indefinida, por exemplo. Você poderia ficar sendo reeleito, de forma que o presidente, por exemplo, poderia se perpetuar no poder se ele fosse sempre reeleito. Isso não é possível, porque existe a exigência da periodicidade, tá bom? Mas uma única eleição, por exemplo, não é considerado como violação, porque não tem aquela tendência de abolir totalmente, tá bom? Eu faço um ajuste, uma alteração, mas que garante o núcleo essencial, ou seja, a renovação, a existência dessa periodicidade, da renovação, então, dos cargos eletivos foi mantida. Então, tá ok, não tem violação à cláusula pétrea. O inciso 3º traz a separação dos poderes, que é o núcleo essencial da limitação do poder estatal, né? A separação dos poderes é uma das principais ferramentas, né, do constitucionalismo para limitar o poder estatal, é justamente tirar de uma única pessoa e eu vou atribuir a diversos agentes políticos, dizendo a cada um qual que é a sua competência, e aí eu divido o poder, coloco fiscalizações, né, multas, um vai fiscalizar, recíprocas, né, seria melhor, um vai fiscalizar o outro, para eu poder limitar e garantir a proteção das liberdades individuais. Então, eu vou garantir que esse Estado vai exercer as funções estatais, mas não vai interferir, né, ele vai respeitar as minhas liberdades individuais. Então, essa ferramenta da separação dos poderes é a principal ferramenta, não é a única, né? E nem é obrigatória, mas praticamente não vou dizer 100%, porque eu não conheço 100% das constituições, mas eu diria que 99% dos estados constitucionais utilizam-se da separação dos poderes, tem a separação dos poderes no seu núcleo essencial, porque é a principal ferramenta para a limitação do poder estatal. Mas, de novo, assim como na questão da federação, do federalismo, eu vou ter que observar o caso concreto, eu vou ter que observar qual que é o conteúdo, o que é que aquela proposta de emenda constitucional está propondo, que tipo de alteração que ela vai fazer, quais serão as consequências dessa alteração na Constituição como um todo, eu vou ter que fazer uma interpretação sistemática, né, da Constituição,
para poder ver se eu estou querendo abolir a separação dos poderes, se eu estou querendo tornar a separação dos poderes algo inócuo, totalmente enfraquecido, ou se eu estou fazendo um ajuste que, na verdade, pode até melhorar, né? A intenção do exercício do poder constituinte derivado reformador é justamente que eu possa, à medida em que eu vou vivenciando aquela Constituição, eu posso fazer ajustes para melhorar, para que essa limitação do poder estatal, essa separação dos poderes, ela possa ser até mais eficaz, né? Mais legítima. Então, assim, é importante que eu autorize a reforma da Constituição, mas sempre preocupado em manter os núcleos essenciais. Então, não é qualquer alteração de competência dos poderes executivo, legislativo, judiciário, competência da União, que eu vou considerar como violadora dessa cláusula pétrea que tem como objetivo garantir a separação dos poderes. Então, eu vou ter que analisar os casos concretos. E, por exemplo, teve uma discussão nesse sentido, que avaliou justamente se estava sendo violada essa separação dos poderes, que foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Essa questão do Conselho Nacional de Justiça é matéria de Constitucional 3, que a gente vai estudar um pouco mais sobre o Poder Judiciário. Vocês viram também já em Teoria Geral do Processo, né? Vocês tiveram essa parte de Poder Judiciário, então vocês devem ter tido já um primeiro contato com o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de fiscalização do Poder Judiciário. E quando ele foi instituído pela Emenda Constitucional 45, também conhecida como Reforma do Judiciário, foi muito questionada a sua constitucionalidade. Se não estaria sendo criado um órgão para enfraquecer o Poder Judiciário, tá? E aí, por meio dessa ADIM, quem tiver interesse em dar uma olhada, o STF falou que não, que era constitucional a criação do Conselho Nacional de Justiça por subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional. Então, a função jurisdicional, que é a função típica, né, que é a função essência do Poder Executivo, não estava sendo violada, e das condições materiais para o seu exercício imparcial e independente. Então, eu não estava violando o Poder Judiciário como poder, né? Eu não estava violando a separação de poderes. Pelo contrário, né? O objetivo do CNJ, e com o tempo me parece que isso se concretizou, ele vem justamente para garantir a imparcialidade, a independência, para fiscalizar internamente e administrativamente o Poder Judiciário. Então, ela favorece, né, na medida em que torna ainda mais legítimo esse poder estatal, que é o Poder Judiciário, que é um poder essencial na nossa democracia. E, por fim, o inciso 4, que é direitos e garantias individuais. Também são cláusulas pétreas. E aí nós vamos abrir uma série de discussões. Quais são esses direitos e garantias individuais que são cláusulas pétreas? A primeira reflexão que eu quero fazer, vamos ter o cuidado de observar que direitos fundamentais e direitos individuais não são sinônimos. Isso aqui vocês já estudaram, né? Vocês já adentraram na matéria de direitos humanos, vocês tiveram semestre passado. A gente vai falar um pouquinho mais disso de novo aqui em Constitucional 1, especificamente nessa matéria. E faz parte da nossa ementa os direitos e garantias fundamentais, seria o último ponto da nossa ementa. Vamos ver como que a gente vai caminhar até lá. Mas é um conceito que vocês já tiveram, né, em direitos humanos, e que a gente vai reforçar, consolidar já aqui, estudando o poder constituinte derivado reformador. E aí, um outro ponto. Então, estabelecemos que não são sinônimos. Direitos fundamentais e direitos individuais não são sinônimos. Então, vamos entender qual que é a diferença. Então, a cláusula pétrea é o artigo 5º? Vamos ver aqui na nossa Constituiçãozinha. É isso aqui? Todos esses incisos?
Isso aqui que é são as cláusulas pétreas que estão lá no nosso artigo 60. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu trouxe para cá para facilitar. O artigo 5º, ele faz parte do primeiro capítulo de um título 2 da Constituição que chama dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí vem o nosso artigo 5º. Então, aqui já está claro que direitos e garantias fundamentais são uma espécie, aliás, desculpa, são um gênero do qual direitos individuais são uma espécie, direitos coletivos outra espécie, tá? Então, direitos e garantias fundamentais são aqueles direitos positivados na nossa Constituição e que tem um aspecto de ser fundamental por ser constitucional, por ter sido eleito com essa natureza, com essa característica fundamental pelo nosso poder constituinte originário, né? E eles podem ser de natureza individual, de natureza coletiva, inclusive outras, como veremos. A diferença dos fundamentais para os direitos humanos é onde eles estão positivados, né? Os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos que estão positivados. Então, vamos lá. Então, o artigo 5º traz: todos são iguais perante a lei, então, direito à igualdade, à isonomia, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos, e aí nós temos diversos incisos que trazem, ora direitos individuais, ora direitos coletivos. Tudo lá dentro do artigo 5º. Então, vamos ver. Aqui, fazendo um link com o poder constituinte originário. Aqui nós estamos garantindo direitos individuais e coletivos, inclusive a pessoas, aqui, ó, estrangeiros residentes no país, inclusive a pessoas que não são consideradas povo. Então, o povo brasileiro, no exercício do poder constituinte originário, decidiu, enquanto soberano na sua tomada de decisões, fez uma decisão política por falar: os direitos individuais e coletivos vigentes aqui dentro desse país, nós vamos, inclusive, reconhecê-los a quem não é povo brasileiro, mas que aqui reside. Nós temos um capítulo 2, dentro de direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais. Então, lá no artigo 5º eu tenho direitos individuais e coletivos, misturados lá naqueles incisos. No próprio caput, né? Direito à igualdade, direito à vida, ele tanto pode ser visto sob a sua perspectiva individual, quanto sob a sua perspectiva coletiva. Aí no artigo 6º a gente tem direitos de natureza social, que também são direitos fundamentais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, maternidade, desamparados, tem uma série de incisos. Esse capítulo dos direitos sociais vai do artigo 7º até o artigo 6º até o artigo 11º. Eu tenho direitos de nacionalidade, está lá no artigo 12, os brasileiros, natos, naturalizados. Então, direito de nacionalidade também é um direito fundamental. E eu tenho ainda um capítulo 4 que traz os direitos políticos. Então, os direitos políticos garantidos pela nossa Constituição, estão lá no artigo 14, também são considerados direitos fundamentais pela nossa própria Constituição. Então, está claro que direito fundamental é algo mais amplo do que direito individual. Então, vamos ver as correntes. Como entender, então, o tamanho dessa limitação de conteúdo posta pelo PCO, tá? Quando o PCO, quando o Poder Constituinte Originário disse que não é possível, né, não poderá haver, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, vamos ver como a doutrina e a jurisprudência entende como resguardado, né, e imutável nessa perspectiva. E quão imutável é isso?
Então, vamos lá. Nós temos 4 correntes que tentam definir o que o poder constituinte originário quis transformar em cláusula pétrea. A primeira, chamada de interpretação literal, uma corrente mais clássica, diz que cláusulas pétreas são as normas do artigo 5º da Constituição, tá? E até uma literalidade meio estranha, porque nós vimos aqui que o artigo literalidade seria seguir literalmente o que está na Constituição. Na Constituição fala direitos e garantias individuais, mas o artigo 5º é direitos e deveres individuais e coletivos. Então, é uma literalidade meio estranha, mas é conhecida como interpretação literal. E aí, para essa corrente, então, aquele inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60, cláusula pétrea seria, nesse ponto, né, dos direitos e garantias individuais, seria igual ao artigo 5º da Constituição. Então, tudo que está lá no artigo 5º é cláusula pétrea. Eu tenho uma interpretação também chamada de literal, mas mais restrita ou mais restritiva, porque ela vai observar essa diferença que eu falei aqui, ó, de que o artigo 5º traz individuais e coletivos. Então, não seria nem o artigo 5º todo, tá? Para essa corrente, então, aqui, eu tenho menor, ela entende que os direitos protegidos como cláusula pétrea pela Constituição é menor do que o artigo 5º, tá? Não é nem o artigo 5º todo. Eu vou ter que pensar lá naqueles incisos e eu vou ter que reconhecer todos aqueles direitos sob a perspectiva individual. Então, são só os direitos de liberdade que tiverem previstos lá no artigo 5º. Então, ela é uma corrente claramente pouco protetiva dos direitos fundamentais, porque eu tenho um leque enorme de direitos fundamentais, ali aquele título 2 todo, que vem do artigo 5º até o artigo 14, e aí eu limito bastante, então vai ser menos ainda do que o artigo 5º. Eu vou ter que pensar lá dentro do artigo 5º só o que for direito individual. Então, só isso que seria cláusula pétrea. Todos os outros estaria liberado para eu poder revogar, para eu poder incluir, para eu poder alterar da forma que eu quisesse, da forma que o poder constituinte derivado reformador quisesse. Por outro lado, eu tenho já uma corrente muito extensiva, tá? Que quer ir justamente na contramão das duas primeiras, que são do tipo literal. Ela já quer dar uma interpretação bem ampla do que seria cláusula pétrea. E aí ela já vai falar, ela vai querer falar que é maior do que o artigo 5º, porque ela vai falar que, apesar da Constituição, do Poder Constituinte originário, ter falado direitos e garantias individuais, ele quis dizer direitos e garantias fundamentais. Então, seria aquele título 2 todo, tá? Então, abrangeria direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, tudo aquilo seria cláusula pétrea, não poderia ser objeto de um poder constituinte derivado reformador que quisesse abolir esses direitos. Então, ele vai além do artigo 5º. Tem uma crítica a essa interpretação por ela ser extensiva demais, tá? Me parece claro, assim, conceitualmente já parece bem claro, não que seja defensável uma corrente totalmente literal. O artigo 60 falou lá, direitos e garantias individuais, então é só o que for direito e garantia individual. Talvez isso, de fato, seja restritivo demais. Agora, você defender que onde está escrito individual, você vai ler direito fundamental e aí você vai proteger, você vai engessar tudo, aí você foi para o outro extremo, que seria proteger demais. Grande parte da doutrina também não adota essa corrente, entende que isso poderia levar até uma banalização e aí esse excesso de engessamento de proteção, na verdade, poderia levar a uma ineficácia desses direitos fundamentais. E aí eu trago para vocês a quarta corrente, que seria
ela é extensiva, ou seja, ela precisa transbordar do que está escrito no texto, porque o texto é claro, direitos e garantias individuais. Mas essa corrente, ela transborda, né? Ela vai buscar, para além dos direitos e garantias individuais, mais direitos que também devem ser considerados cláusula pétrea, mas ela se chama interpretação extensiva sistemática. E ela vai tentar ser uma corrente intermediária entre as duas primeiras, as duas literais, e a terceira, que é extensiva. Ela vai concluir que as cláusulas que nós temos que entender como cláusula pétrea os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então, nós vamos puxar aqueles direitos individuais, os coletivos, os sociais, mas com base na dignidade da pessoa humana. Então, é uma corrente que defende uma interpretação caso a caso, tá? Uma interpretação casuística mesmo. Eu vou ter que buscar o núcleo essencial, vou ter que ver se está tendente a abolir ou não. Eu vou respeitar um mínimo existencial desses cidadãos, dessa pessoa humana, para poder entender se aquilo pode ser objeto de reforma pelo poder constituinte derivado reformador ou não. Então, para essa corrente, eu tenho aqui dentro de cláusula pétrea, para essa corrente de interpretação extensiva sistemática, eu tenho mais do que está no artigo 5º, então eu vou entender o artigo 5º todo com seus direitos individuais e coletivos, mas mais do que isso, eu vou passar do artigo 5º, mas eu também não vou chegar a reconhecer todo e qualquer direito fundamental, tá? Então, eu vou sair do artigo 5º, vou buscar na Constituição outros direitos e garantias individuais, outros direitos fundamentais que eu vou considerar como mínimo existencial, que eu vou considerar como tendo origem, né, e necessidade de preservação em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também não é qualquer um. Então, alguns direitos fundamentais eu vou admitir que sejam alterados pelo poder constituinte derivado reformador, ok? Um outro ponto importante, que também é observado por essa interpretação extensiva sistemática, e que não é observado, por exemplo, por essa literal que já aponta, por essas duas literais, né, que buscam só no artigo 5º. Mesmo se eu considerar apenas direitos de natureza individual, eu vou enxergar eles fora do artigo 5º também, ok? Embora o título, né, cadê minha seta aqui? Peraí. Quero voltar. Embora, né, no título 2º da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, eu tenho direitos fundamentais ao longo da Constituição toda, e principalmente eu tenho direitos de natureza individual fora do artigo 5º, tá? Ao longo da Constituição. Eu vou dar exemplos disso. Então, vamos lá. Essa corrente quarta, essa interpretação extensiva, mas sistemática, ou seja, não é qualquer direito fundamental, eu vou buscar, vou interpretar de forma sistemática a Constituição como um todo, vou ter como norte, como baliza a dignidade da pessoa humana, vou ter como norte aquela expressão que está no próprio parágrafo 4º do artigo 60, que é o tendente a abolir. Então, eu vou ver se o núcleo essencial está sendo violado ou não. E o STF também vem adotando, tem dado sinais de adoção dessa teoria. Antes, deixa eu falar para vocês aqui uma questão que foi proposta pela CESP, é um órgão, né, de elaboração de diversos concursos, vocês também já devem ter ouvido falar. Ela trouxe uma frase e a proposta da questão era o candidato falar se estava certa ou errada. Todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 88 foram inseridos no rol de cláusulas pétreas. Dizer que essa frase está correta seria a adoção da teoria extensiva. Mas a CESP tem essa questão. Ela traz
essas questões muitas vezes problemáticas, porque existe uma corrente doutrinária que defende isso. Então, existe uma corrente doutrinária para a qual essa frase estaria certa, mas ela exige no gabarito o entendimento atual, atualizado do STF, da jurisprudência, ok? Então, o gabarito foi como errada, que o correto seria dizer que todos os direitos e garantias individuais foram inseridos como cláusula pétrea, tá? Aqui seria uma decoreba da literariedade do que está escrito na Constituição, né? Mas, por exemplo, se fosse uma questão discursiva de uma prova, né, de graduação e tudo mais, me parece que as duas respostas, o certo ou o errado, poderiam ser possíveis, desde que a questão estivesse aberta para explique, né, fundamente, disserte sobre isso. E aí seria essencial, na minha opinião, então, que o candidato, que o aluno, dissertasse sobre aquelas correntes, e aí ele poderia dizer, eu considero certo porque eu me filio a essa corrente, eu entendo que ela está mais adequada à interpretação constitucional e tudo mais. Mas seria importante esclarecer que é uma interpretação possível das cláusulas pétreas, né? E lembrando que essa própria interpretação de que todos os direitos e garantias individuais estão dentro da cláusula pétrea. Por que essa frase aqui já estaria certa? Porque aí independe da corrente que você adota. Porque, no mínimo, direitos e garantias individuais tem que estar previsto, porque isso é o que está literal na Constituição, né? A gente vê que esse é o mínimo. A corrente mais restritiva admite, no mínimo, direitos e garantias individuais. E todas as outras correntes interpretam, né, tentam agregar um pouquinho mais nos direitos e de garantias individuais. E aí aqui alguns exemplos, e eu quis trazer principalmente exemplos fora do artigo 5º, que é aquilo que eu falei para vocês. Mesmo se eu considerar que só são cláusulas pétreas dos direitos individuais, eu não posso ficar limitada ao artigo 5º. Tá? O STF já reconheceu em mais de uma oportunidade, em outros artigos da Constituição, em outros incisos, em outras normas constitucionais fora do artigo 5º, a instituição, né, a garantia de um direito individual e se é direito individual, claramente está inserido como cláusula pétrea. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o artigo 153b. O 150 traz normas de tributação, tá? É o direito do cidadão contribuinte, tá? Aqui, ó, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União cobrar impostos. Qual que é o inciso exato aqui? B. Cobrar impostos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, esse princípio de limitação do poder de tributar, o artigo 150 como um todo, tá? É entendido pela doutrina como direito individual do cidadão contribuinte. Como a tributação é uma forma muito grande, né, de intervenção do Estado na propriedade privada, na intimidade do cidadão, aqui essas garantias, né, que criam limitações ao Estado, falo o mínimo que o Estado tem que respeitar ao me tributar, é considerado direito individual. Então, portanto, também seria a cláusula pétrea. Uma outra oportunidade, o STF encontrou no artigo 16 da Constituição, que está lá dentro de direitos políticos, né? O princípio da anterioridade eleitoral, que basicamente diz o seguinte: se eu faço uma modificação no procedimento eleitoral, ele só pode valer para as próximas eleições, né? Aquela linha, eu não posso mudar as regras do jogo durante o jogo, porque senão certamente eu vou acabar favorecendo quem está exercendo o poder naquele momento. Então, quem está no poder naquele momento, se ele modificar as regras do jogo eleitoral, dos procedimentos eleitorais, ele não pode modificar para ele mesmo. Ele vai ter que modificar para as próximas eleições, porque isso dá
uma característica mais imparcial, mais objetiva para a mudança. E aí, o STF entendeu, ou seja, embora esteja lá em direitos políticos, não é, né, não está dentro do artigo 5º, mas entendeu que é um direito individual do cidadão eleitor, tá? Então, também seria cláusula pétrea. A doutrina também vai trazer alguns direitos sociais já bastante estabelecidos, consolidados, também deveriam ser considerados cláusulas pétreas, utilizando aquele princípio da vedação ao retrocesso. Tá? Então, isso aqui tudo fica claro a adoção dessa teoria. Tá? Eu vou transbordar do artigo 5º, eu vou inclusive transbordar dessa nomenclatura direitos individuais, vou reconhecer inclusive alguns direitos sociais, como eu disse aqui no último caso, mas também não é qualquer direito fundamental. Ok? E tem uma cláusula pétrea que eu chamei de bônus aqui, para a gente finalizar, que além das cláusulas pétreas que estão previstas no parágrafo 4º, o próprio artigo 60, né, ele é considerado uma cláusula pétrea. Eu não posso, não está escrito, né, claramente, mas a doutrina entende que isso decorre do conceito de poder constituinte originário, do conceito de poder constituinte derivado, que se o poder constituinte derivado reformador, se ele puder alterar os seus próprios limites, então ele se torna ilimitado. Né? Porque lá no artigo 60 estão exatamente o que? Os limites que o poder constituinte originário criou para o poder constituinte derivado. Mas se o poder constituinte derivado pode alterar os seus próprios limites, né? Pode alterar o procedimento, pode incluir mais legitimados, pode diminuir o quórum de votação, pode falar que não vai existir, revogar o artigo 60 para falar que nós vamos transformar a Constituição de rígida em flexível, né? Revoga o artigo 60 e fala que nós vamos usar para alterar as normas constitucionais o procedimento ordinário, que está lá previsto para as normas infraconstitucionais. Se o poder constituinte derivado reformador puder retirar a sua própria limitação, isso significa que ele virou igual ao poder constituinte originário, né? Então, o próprio artigo 60 é também considerado uma cláusula pétrea. Ok? Bom, a atividade que eu quero propor para vocês, que vai ficar para a semana que vem, é o seguinte: eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Como a gente combinou, essas orientações vão ficar só aqui no vídeo. Espero que vocês assistam todos os vídeos, assistam até o final. Eu não vou colocar no e-mail essas orientações. A atividade avaliativa, na verdade, ela vai ser realizada na aula da semana que vem, no dia 26 de maio, terça-feira. Nós vamos ter um encontro online pelo Zoom e eu vou passar para vocês, eu vou deixar lá na plataforma 2 julgados, tá? Não é a íntegra, se vocês quiserem, vocês podem procurar no site do STF a íntegra para ler, mas eu vou reduzir, condensar um pouco a parte principal que eu quero que vocês leiam. Então, vocês vão ler esses 2 julgados e eu vou fazer algumas perguntas, eu vou conduzir um debate com algumas perguntas sobre esses julgados, utilizando esses julgados e essas aulas na semana que vem, tá? Valendo ponto. E a outra atividade é o seguinte: vocês vão se dividir em 6 grupos. Eu sugiro que vocês usem os grupos que já fizeram outro trabalho, tá? Vejam se tem algum aluno faltando, alguém que não tenha participado do trabalho do histórico, as constituições brasileiras, né? Mande e-mail para os seus colegas, mande lá na plataforma, no chat, que todo mundo lê, ou no grupo de WhatsApp de vocês, para você entrar em algum dos grupos. E o que eu quero é o seguinte: cada grupo vai trazer para a gente uma proposta de emenda à Constituição, ok? Eu quero que vocês discutam entre si, monte aí um grupo no WhatsApp, ou faça uma reunião no Zoom. Quero que vocês discutam entre si o que vocês proporiam de emenda à Constituição, ok? E aí, na próxima aula, cada grupo
Eu quero que... E aí vocês vão escolher o grupo, e o grupo vai gravar um vídeo de até 5 minutos, não precisa todo mundo falar, mas assim, eu queria que umas 2 ou 3 pessoas falassem, né, para ficar uma coisa bem dinâmica, e espero que vocês todos queiram participar dessa atividade. Vocês vão ver que quando a gente for abrir para debater, vai ser bem legal. Mas gravem então um vídeo de até 5 minutos cada grupo, onde vocês vão apresentar para a gente qual que é a proposta de emenda à Constituição de vocês, tá? Vocês vão falar qual que é o artigo que vocês querem alterar ou suprimir, ou o que vocês querem incluir na Constituição. Então, pode ser uma inclusão, pode ser alterar a redação de uma norma constitucional existente, ou pode ser suprimir, excluir algo da Constituição, tá? Então, eu quero que vocês apontem qual que é, onde que vocês vão colocar, qual artigo, ou o que vocês vão tirar. E vocês justifiquem, tá? Vocês defendam por que vocês querem fazer essa modificação na nossa Constituição. Então, e aí, na aula do dia 26, então, nós vamos fazer tudo isso, fazendo esse fechamento do poder constituinte derivado reformador. Nós vamos discutir os julgados, eu vou propor algumas perguntas para a gente discutir esses julgados e refletir sobre as características do poder constituinte derivado reformador. E nós vamos debater sobre as propostas de emenda, tá? Então, na aula do dia 26, vocês já têm que ter postado os vídeos. Eu vou colocar lá na tarefa, eu sugiro que vocês postem os vídeos até na segunda-feira, dia 25, para todo mundo, inclusive eu, nós temos tempo de assistir os vídeos, porque na aula do dia 26, às 8 horas, quando a gente começar a aula, todo mundo já tem que ter visto os vídeos e já tem que saber quais são as propostas de emenda, tá? Que aí eu só vou falar, proposta de emenda tal, e aí nós vamos discutir sobre as propostas colocadas por vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigada por ter assistido os vídeos, e também nós teremos espaço para tirar dúvidas e tudo mais. Um abraço.